Milionário viúvo mandou a empregada embora na véspera de Natal, mas ao ver quem bateu na sua porta de madrugada, caiu em lágrimas. A noite de 24 de dezembro desceu sobre as montanhas da Serra da Mantiqueira, trazendo consigo uma tempestade que parecia chorar sobre o mundo. Na cidade turística de Campos do Jordão, conhecida como a Suíça brasileira, o clima era de festa desafiadora. Apesar da chuva torrencial que castigava os telhados em estilo europeu, as luzes da cidade brilhavam com uma insistência teimosa. Nas ruas do centro, turistas protegidos por guarda-chuvas coloridos corriam entre as lojas de chocolate, rindo, carregando sacolas vermelhas e douradas. O som de corais cantando Noite Feliz escapava das portas das igrejas, misturando-se ao cheiro adocicado de castanhas assadas e vinho quente que emanava dos restaurantes lotados. Havia vida pulsando no vale. Havia esperança. Havia a promessa de que, pelo menos por uma noite, os problemas do ano seriam esquecidos em nome da fraternidade. Mas se alguém erguesse os olhos para o ponto mais alto da cidade, para a colina conhecida como Alto do Capivari, veria um contraste que chegava a doer na alma. Lá, isolada por muros altos de pedra e portões de ferro forjado que lembravam lanças apontadas para o céu, estava a Mansão Ferrari, uma construção imponente de pedra, vidro e madeira nobre, desenhada por um arquiteto premiado para ser o símbolo do sucesso de Roberto Ferrari, o magnata da indústria têxtil. Em qualquer outro ano, aquela casa seria o farol da cidade. Em tempos passados, as árvores centenárias do jardim estariam enroladas em milhares de luzes brancas. Haveria uma guirlanda gigante de 3 metros na porta principal. Haveria o som de música clássica tocando nos alto-falantes externos. Mas hoje, a Mansão Ferrari era um buraco negro na paisagem iluminada. Nenhuma luz no jardim, nenhuma vela nas janelas. As cortinas pesadas de veludo estavam fechadas, como pálpebras de um gigante que se recusa a ver o dia. A casa parecia morta, ou pior, parecia estar de luto eterno. Dentro daquela fortaleza silenciosa, o ar era frio e parado, cheirando a cera de móveis antigos e a uma solidão que impregnava as paredes como mofo. Roberto Ferrari estava sentado em sua biblioteca, o cômodo mais isolado da casa. Ele era um homem de 62 anos, mas sua postura curvada e os vincos profundos em sua testa o faziam parecer ter 80. Ele vestia um roupão de seda escura sobre o pijama, segurando um copo de cristal pesado com uma dose de uísque puro, sem gelo. Ele olhava para o fogo que morria na lareira. As brasas brilhavam com um laranja fraco, lutando para não virar cinzas, assim como ele lutava para não sucumbir às memórias. O relógio de pêndulo no canto da sala marcava 20h30. Para o resto do mundo, a noite de Natal estava apenas começando. Para Roberto, aquele era o aniversário do inferno. Fazia exatos 3 anos. A contagem era precisa na mente dele. 3 anos, 4 horas e 32 minutos. Foi nessa mesma sala, nessa mesma poltrona, que ele recebeu a notícia. Sofia, sua esposa de 30 anos, sua companheira de batalhas, a única mulher que amou seu coração e não sua conta bancária, tinha ido embora. Ela tinha lutado contra um câncer agressivo e silencioso. E numa ironia cruel do destino, seu coração parou de bater na noite de 24 de dezembro, enquanto os fogos de artifício estouravam lá fora, celebrando o nascimento de Cristo. Sofia amava o Natal. Ela era a personificação do espírito natalino. Ela passava o mês de dezembro inteiro cantarolando. Ela obrigava Roberto, um homem sério e de negócios, a usar gorros de Papai Noel para tirar fotos com os funcionários. Ela dizia: "Beto, o Natal não é sobre presentes, é sobre presença. É a hora de perdoar o imperdoável." Quando ela morreu, Roberto sentiu que Deus tinha lhe pregado uma peça sádica.
levar sua alegria na noite da alegria. Então, no funeral, sob uma chuva fina de verão, Roberto fez um decreto silencioso. Ele matou o Natal. Ele proibiu a data. Na empresa, os funcionários eram proibidos de decorar as mesas. Em casa, a palavra Natal era um tabu. Ele se tornou o Ebenezer Scrooge moderno, não por avareza de dinheiro, mas por avareza de sentimentos. Ele não queria sentir, porque sentir significava lembrar, e lembrar doía como uma faca girando no peito. Ele tomou um gole longo do uísque, sentindo o líquido queimar sua garganta, mas não o suficiente para aquecer o frio em sua alma. Mais 4 horas, ele murmurou para a sala vazia. Só mais 4 horas e esse dia maldito acaba. Mas Roberto estava errado sobre uma coisa. Ele não estava completamente sozinho naquela casa, e a noite estava longe de acabar. Enquanto Roberto se afundava em sua amargura na ala leste da mansão, na ala oeste, na grande cozinha industrial de aço escovado e mármore branco, uma pequena revolução estava acontecendo. Jandira, a governanta da família Ferrari, movia-se com a leveza de quem conhece cada tábua solta do chão, cada dobradiça que range, cada eco daquela casa imensa. Jandira tinha 65 anos, pele negra retinta e olhos castanhos que já tinham visto muita dor, mas que se recusavam a perder o brilho. Ela trabalhava para os Ferrari há 35 anos. Ela estava lá quando Roberto comprou sua primeira fábrica. Ela estava lá quando ele trouxe Sofia para casa pela primeira vez, recém-casados e apaixonados. Ela estava lá quando o filho deles, Lucas, nasceu. E ela estava lá quando Lucas foi embora. Jandira não era apenas uma funcionária. Ela era a memória viva daquela família. Ela sabia onde estavam guardadas as chaves perdidas, os documentos importantes e os segredos que ninguém ousava dizer em voz alta. E, acima de tudo, Jandira era a guardiã de uma promessa. 3 anos atrás, no leito de hospital, quando Sofia já estava pálida e fraca, ligada a máquinas que bipavam ritmicamente, ela segurou a mão calejada de Jandira. Jandi. Sofia sussurrou com a voz falhando. Ele vai se fechar. O Roberto. Ele é forte para o mundo, mas é um menino por dentro. Quando eu for... Ele vai tentar congelar o coração para não sofrer. Não deixe. Jandira chorava, apertando a mão da patroa e amiga. Não fala isso, dona Sofia. A senhora vai voltar para casa. Não vou, minha velha amiga. Eu sei que não. Prometa para mim. Prometa que você não vai deixar essa casa virar um túmulo. Tente. Nem que seja uma vez por ano. Tente trazer a luz de volta. Entregue a ele a carta, no momento certo. Eu prometo, Jandira soluçou. E agora, 3 anos depois, Jandira estava cobrando de si mesma aquela promessa. Roberto tinha dado ordens expressas. Nenhuma celebração, jantar normal, sopa de legumes e frango grelhado, sem sobremesa. Mas Jandira não conseguia. Não hoje. Ela tinha esperado Roberto se trancar na biblioteca. Então, ela foi até o fundo da despensa, atrás das latas de azeite importado, e tirou um saco de pão amanhecido que ela tinha escondido. Tirou um vidro de canela em pó, 1 litro de leite integral, uma lata de leite condensado. Ela ia fazer rabanadas. Não qualquer rabanada. As rabanadas da Dona Sofia. Aquelas que eram fritas na manteiga, não no óleo, e que levavam raspas de laranja e uma pitada de noz moscada. Jandira sabia que estava brincando com fogo. O humor de Roberto nos últimos meses tinha sido volátil. Ele demitia funcionários por um copo mal lavado. Ele gritava por causa de um atraso de 2 minutos. Ele era um homem-bomba prestes a explodir. Mas o amor de Jandira por aquela família era maior que o medo do desemprego. Ele precisa sentir o cheiro. Ela sussurrou para si mesma enquanto batia os ovos na tigela de cerâmica. O cheiro vai acordar ele. O cheiro vai trazer a Sofia de volta por 1 minuto. Ela acendeu o fogão.
A manteiga derreteu na frigideira, chiando suavemente. Ela mergulhou o pão no leite, depois nos ovos, e colocou na frigideira. Imediatamente, um aroma doce, quente e reconfortante começou a subir. Era o cheiro da infância. O cheiro de casa de avó. O cheiro de Natal. Jandira fechou os olhos e inalou. Por um segundo, a cozinha fria e estéril pareceu ganhar cor. Ela podia quase ouvir a risada de Sofia. Ela podia quase ouvir os passos de Lucas correndo pela casa, tentando roubar uma rabanada antes do jantar. Ah, menino Lucas! Ela suspirou. Onde será que você está nessa noite de chuva? Ela terminou de fritar a última fatia. Arrumou tudo em uma travessa de prata que ela tinha polido escondida. Polvilhou açúcar e canela com delicadeza, como se estivesse maquiando uma noiva. Ao lado da travessa, ela colocou um pequeno envelope amarelado. O papel estava um pouco gasto nas bordas, de tanto que ela o segurava e guardava. Estava lacrado com cera vermelha, com o sinete da família. Jandira alisou o uniforme preto. Respirou fundo. Seu coração batia descompassado no peito. É agora ou nunca, Jandira, ela disse. Pela Sofia, pelo menino Roberto. Ela pegou a bandeja e começou a caminhada em direção à biblioteca. O corredor parecia ter quilômetros de extensão. As sombras projetadas pelos móveis pareciam monstros observando sua transgressão. Mas ela não parou. O aroma de canela a seguia como um rastro de pólvora, prestes a encontrar a faísca. Capítulo 2. A fúria do viúvo. Na biblioteca, Roberto levantou a cabeça. Seu olfato, entorpecido pelo álcool, captou algo. Primeiro, ele achou que fosse sua imaginação. Uma alucinação olfativa causada pela data, mas o cheiro ficou mais forte. Doce, picante, amanteigado. A reação de Roberto não foi de nostalgia. Não foi de fome, foi de choque, e depois de uma raiva branca e pura. Aquele cheiro era uma violação. Era como se alguém tivesse entrado na casa e colocado uma música alta onde deveria haver silêncio. Aquele cheiro forçava seu cérebro a acessar arquivos que ele tinha trancado a 7 chaves. Ele viu Sofia. Ele a viu na cozinha, com o avental sujo de farinha, vindo até ele com um pedaço de rabanada na ponta do garfo. Prova, Beto, tá divina! Ele sentiu o gosto do açúcar nos lábios dela quando a beijou. Ele sentiu a felicidade, e sentir a felicidade do passado fez a miséria do presente doer 1000 vezes mais. Não! Ele rosnou, levantando-se da poltrona. O copo tremeu em sua mão. Quem ousou? A porta da biblioteca se abriu devagar. Jandira entrou. Ela parecia pequena diante do teto alto e das estantes de livros que iam até o topo. Ela segurava a bandeja como se fosse uma oferta de paz, ou um escudo. Com licença, seu Roberto. A voz dela era um fio. Roberto girou o corpo. Seus olhos estavam injetados. Ele não viu a mulher que cuidou dele por 30 anos. Ele viu uma traidora. Ele viu alguém que estava desrespeitando a única lei que importava naquela casa. A lei do luto. O que é isso? Ele perguntou, a voz assustadoramente calma, o que era pior do que se ele estivesse gritando. Jandira deu um passo vacilante para dentro. É véspera de Natal, meu filho. Eu fiz as rabanadas, a receita da dona Sofia. Eu pensei que talvez o senhor quisesse comer algo que lembrasse o amor dela, para aquecer o peito. Aquecer o peito? Roberto repetiu, a voz subindo uma oitava. Você achou que eu precisava ser lembrado? Você acha que eu esqueci? Ele caminhou até ela. Jandira paralisou. Eu te dei uma ordem, Jandira. Uma ordem simples, sem Natal, sem comemoração. Essa casa está de luto. A minha esposa morreu hoje. E você? Você tem a audácia de entrar aqui com esse cheiro maldito? Senhor, por favor. Ela me pediu. Jandira tentou argumentar, as lágrimas começando a brotar. Ela estendeu a bandeja, mostrando o envelope. Ela deixou isso. Ela pediu para entregar quando?
Roberto não deixou ela terminar. A dor era insuportável. Ele precisava fazer aquela dor parar. E a única forma que ele conhecia era destruindo a fonte da lembrança. Com um movimento violento do braço, Roberto golpeou a bandeja de baixo para cima. Foi um som horrível. O som de metal batendo contra osso, seguido pelo estilhaçar da travessa caindo no chão de madeira nobre. As rabanadas voaram. O açúcar e a canela se espalharam pelo tapete persa caríssimo. O envelope amarelado deslizou pelo chão e parou perto da lareira. Jandira soltou um grito abafado e recuou, segurando o pulso onde a bandeja bateu. — Seu Roberto! Cale a boca! Roberto rugiu agora, liberando toda a sua fúria. — Você é apenas a empregada. Você é paga para limpar e obedecer. Quem você pensa que é para decidir o que eu preciso? Quem te deu o direito de invocar o nome da minha esposa morta? Eu sou a amiga dela. Jandira gritou de volta pela primeira vez em 30 anos, levantando a voz para o patrão. E eu sou a única pessoa nesse mundo que ainda se importa se você vive ou morre nessa tumba de pedra. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Roberto ofegava, o peito subindo e descendo. Ele olhou para Jandira com um desprezo frio. — Não mais, ele disse. Você não é mais nada aqui. Ele apontou para a porta. Você está demitida por justa causa, insubordinação, desrespeito. Saia da minha casa. Jandira arregalou os olhos. O choque foi físico. Demitida, Roberto? Eu te vi nascer, eu te criei. E agora eu estou te mandando embora. Pegue suas coisas. Você tem 10 minutos. Se eu descer e você ainda estiver aqui, eu chamo a segurança para te jogar na rua. Mas, Roberto, olha a chuva, é noite de Natal, não tem ônibus, não tem táxi que suba aqui no morro essa hora, eu não tenho para onde ir. Deveria ter pensado nisso antes de me desobedecer, ele disse virando as costas. Saia. Jandira olhou para as costas do homem que ela amava como um filho. Ela não viu o monstro que ele tentava ser. Ela viu uma criança ferida, quebrando os brinquedos porque estava com dor. Mas ela tinha orgulho. Ela não ia implorar de joelhos. Ela se abaixou lentamente, não para limpar a comida, mas para pegar o envelope que estava no chão. Roberto ouviu o movimento. Deixe isso aí. Ele ordenou sem olhar. Lixo vai para o lixo. Jandira ignorou. Ela pegou o envelope, mas antes que ela pudesse guardá-lo, Roberto se virou, viu o papel na mão dela e avançou. Me dê isso aqui. É da Sofia. Jandira protegeu o envelope contra o peito. É da minha esposa. Roberto arrancou o envelope da mão dela com violência, rasgando a manga do uniforme de Jandira no processo. Ele olhou para o papel amarelado com a letra de Sofia. Aquilo era uma bomba. Ele sabia que se lesse aquilo, ele desmoronaria. E ele não podia desmoronar. Ele precisava da raiva para ficar em pé. Não, ele disse, e na frente dos olhos horrorizados de Jandira, Roberto rasgou o envelope ao meio, depois em 4, depois em 8 pedaços. Ele caminhou até a janela e abriu a vidraça. O vento e a chuva entraram molhando o chão. Ele jogou os pedaços de papel na tempestade escura. Pronto, ele disse, fechando a janela. Acabou, agora saia. Jandira olhou para a janela onde as palavras de Sofia tinham desaparecido na noite. Uma lágrima solitária escorreu pelo rosto dela. Você não rasgou só um papel, Roberto, ela disse, com uma voz assustadoramente calma. Você rasgou sua última chance de salvação. Que Deus tenha piedade da sua alma solitária. Ela se virou e saiu. O som dos passos dela se afastando foi o som mais triste que aquela casa já ouviu. 10 minutos depois, a porta de serviço bateu. Roberto ouviu o som lá da biblioteca. Ele foi até a janela da frente e olhou através das cortinas. Lá embaixo, sob a luz fraca de um poste da rua, ele viu a figura pequena de Jandira. Ela carregava apenas uma sacola de plástico com algumas roupas. Ela não tinha guarda-chuva.
Ela colocou a sacola sobre a cabeça para se proteger do dilúvio e começou a caminhar pela estrada de paralelepípedos, descendo a colina. A imagem era brutal. Uma senhora de 65 anos, expulsa na véspera de Natal, andando sozinha no escuro e na chuva, uma pontada de culpa, afiada como uma agulha, perfurou o coração de Roberto. Ela procurou isso, ele disse em voz alta, tentando convencer a si mesmo. Ela quebrou as regras. Eu sou o patrão, eu preciso de respeito. Ele voltou para sua poltrona, serviu mais uísque, mas o silêncio da casa mudou. Antes era um silêncio vazio, agora era um silêncio acusador. As sombras pareciam se alongar. O vento uivava nas janelas como vozes gritando vergonha. Roberto tentou ler um livro, mas as letras dançavam. Ele tentou ligar a TV, mas a alegria dos programas de Natal o enojava. As horas se arrastaram. R$ 22, R$ 23. A tempestade piorou. Raios iluminavam o vale, seguidos de trovões que faziam os vidros tremerem. Roberto começou a andar de um lado para o outro. Será que ela conseguiu carona? Ele pensou. Será que ela chegou na cidade? Não, impossível. É longe demais a pé. A imagem de Jandira caindo na estrada, machucada, sozinha, começou a assombrar sua mente. Maldita seja! Ele gritou, jogando o copo na lareira. O vidro explodiu. Por que ela não me obedeceu? Por que ela teve que trazer aquelas malditas rabanadas? Ele foi até a cozinha. A travessa quebrada ainda estava no chão da biblioteca, mas ele queria ver a cozinha. Lá, tudo estava limpo, exceto a frigideira suja de óleo e canela na pia. O cheiro ainda estava lá. O fantasma do Natal. Ele viu o avental de Jandira pendurado no gancho, como ela sempre deixava. Ele sentiu uma dor física no peito. Ele tinha expulsado a única pessoa no mundo que sabia como ele gostava do café. A única pessoa que sabia a cor favorita de Sofia. Ele voltou para a sala. Meia-noite se aproximava. Ele se sentou no sofá, com a cabeça entre as mãos. Eu sou um monstro. Ele sussurrou. A armadura de raiva estava rachando. Sofia, o que eu fiz? Eu me tornei o homem que você tinha medo que eu me tornasse. O relógio de pêndulo começou a bater. Bong, bong, bong. 12 badaladas. Era Natal. Roberto fechou os olhos e esperou que o mundo acabasse. Ele queria desaparecer, mas o mundo não acabou. Em vez disso, um som cortou o barulho da chuva. Toque, toque, toque. Uma batida na porta principal, pesada, sólida. Roberto levantou a cabeça. Seu coração disparou. Quem bateria na porta de uma mansão isolada à meia-noite de Natal, no meio de uma tempestade? Jandira? Ele pensou. Ela voltou. Ela veio pedir abrigo. Um misto de alívio e irritação tomou conta dele. Alívio por ela estar viva. Irritação por ter que encarar sua própria crueldade. Ele se levantou, ajeitou o roupão e caminhou até o hall de entrada. O mármore frio penetrava através de seus chinelos. As batidas continuaram mais fortes agora. Toque, toque, toque. Já vai! Ele gritou, tentando soar autoritário. Ele destrancou a porta pesada de carvalho maciço. Girou a chave, puxou a maçaneta. O vento empurrou a porta, jogando spray de chuva no hall. Roberto olhou para fora. E o que ele viu fez o sangue em suas veias congelar e ferver ao mesmo tempo. Na varanda, sob a luz amarelada e fraca da lanterna externa, estava Jandira. Ela estava em um estado deplorável. Encharcada até os ossos, o cabelo grisalho colado no rosto, tremendo violentamente de frio. Seus sapatos estavam cobertos de lama, mas ela não estava curvada. Ela estava ereta, com uma dignidade feroz, e ela não estava sozinha. Ao lado dela, segurando um guarda-chuva preto quebrado que mal protegia os dois, estava um homem. Ele era alto, usava uma jaqueta de couro gasta, jeans rasgados e botas pesadas. Tinha uma barba por fazer e cabelos molhados que caíam sobre a testa.
Nas costas, carregava uma caixa de violão preta, protegida por um saco plástico. Roberto piscou, limpando a chuva dos olhos. Ele conhecia aquele rosto, aqueles olhos. Eram os olhos de Sofia, mas o queixo era dele, era Lucas, seu filho, o menino que ele expulsou de casa há 10 anos. O menino a quem ele disse: "Se você escolher a música em vez da empresa, você morre para mim." Lucas tinha 18 anos quando saiu. Agora ele tinha 28. Havia linhas de expressão em seu rosto. Havia cansaço, mas havia também uma força que Roberto nunca tinha visto antes. O trio ficou em silêncio, paralisado, enquanto a tempestade rugia ao redor deles. Pai, filho e a empregada que tentava uni-los. "Você," Roberto sussurrou, a voz sumindo na garganta. "O que você faz aqui?" Jandira deu um passo à frente. Ela enfiou a mão no bolso do casaco encharcado. "Eu não fui embora, Roberto," ela disse, gritando para ser ouvida sobre o vento. "Eu não podia ir. Eu fiquei lá embaixo, eu fiquei catando papéis na lama." Ela estendeu a mão. Na palma dela estava o envelope. Ou o que restava dele. Estava úmido, sujo de terra. Mas estava inteiro. Ela tinha passado a última hora no escuro, sob a chuva e o vento, encontrando os pedaços que Roberto jogou pela janela e colando-os com uma fita adesiva que ela achou na guarita do segurança, que a deixou entrar por piedade. "Eu te disse que era importante," Jandira disse, a voz embargada de choro. "Eu te disse que a Sofia mandou." Ela empurrou o envelope molhado contra o peito de Roberto. "Leia. Agora. Leia na frente do filho que você disse que estava morto." Roberto segurou o papel úmido. Suas mãos tremiam incontrolavelmente. Ele olhou para Lucas. Lucas não disse nada. Ele apenas olhou para o pai, com uma expressão indecifrável. Não era ódio, era uma tristeza profunda, misturada com uma saudade dolorosa. Roberto abriu o envelope remendado. Tirou a carta também remendada. A tinta estava borrada em alguns pontos, mas a mensagem de Sofia estava clara. Ele recuou para a luz do hall para conseguir ler. A letra de Sofia, aquela letra que ele amava. "Meu querido Roberto, se você está lendo isso, é porque Jandira é mais teimosa do que você. Deus a abençoe por isso. Roberto, eu sei que eu parti. Eu sei que você está com raiva de Deus, do mundo e de mim por ter te deixado. Mas você precisa saber a verdade. Uma verdade que eu guardei por anos para proteger o seu orgulho. Você passou os últimos 10 anos dizendo que Lucas nos abandonou, que ele era um ingrato, que ele esqueceu a família. Você está errado, meu amor. Lembra quando a empresa quase faliu em 2018? E apareceu aquele investidor anônimo que injetou capital e salvou tudo? Aquele investidor era o Lucas Roberto. Ele tinha acabado de vender sua primeira composição para uma estrela internacional. Ele usou todo o dinheiro dele para salvar o seu legado. E me fez jurar que não contaria, porque sabia que você não aceitaria dinheiro de um músico. Lembra do meu tratamento na Suíça? Aquele experimental que o plano de saúde negou e que milagrosamente foi aprovado depois? Não foi o plano, foi o Lucas. Ele vendeu os direitos autorais de todas as músicas dele para pagar. Ele ficou sem nada, Roberto, para me dar mais 6 meses de vida com você. Ele nunca nos abandonou. Ele ligava para a Jandira toda semana para saber se você estava comendo bem. Ele esteve no meu funeral, escondido atrás das árvores do cemitério, chorando sozinho, porque tinha medo de que a presença dele te causasse dor. Meu último desejo de Natal não é que você me traga flores. É que você traga nosso filho para casa. Ele é o homem mais nobre que eu já conheci. E ele puxou isso de você, lá no fundo, onde o seu coração verdadeiro mora. Abra a porta, Roberto. Não deixe o orgulho te fazer morrer sozinho. Eu te amo para sempre. Sua Sofia. Roberto terminou de ler. O papel caiu de suas mãos e pousou no mármore molhado. O mundo girou.
O chão parecia ter desaparecido. Tudo o que ele acreditava nos últimos 10 anos era mentira. Ele construiu um castelo de ódio baseado em uma mentira. Ele chamou o filho de fracassado, e o filho o salvou da falência. Ele acusou o filho de abandono, e o filho vendeu o próprio futuro para comprar mais tempo de vida para a mãe. A vergonha que Roberto sentiu foi tão avassaladora que ele não conseguiu ficar em pé. Ele soltou um gemido, um som de animal ferido, e caiu de joelhos. Ali, na porta de entrada, com a chuva batendo em suas costas, ele cobriu o rosto com as mãos e chorou. Não o choro contido de um homem de negócios, mas o choro convulsivo, feio e barulhento de um homem que percebe que desperdiçou a vida. Lucas, ele soluçou, a voz abafada pelas mãos. Meu Deus, o que eu fiz? O que eu fiz com você? Jandira, tremendo de frio, aproximou-se. Ela não tinha raiva, ela só tinha amor. Ela colocou a mão no ombro de Roberto. Ele está aqui, Roberto. Ele veio, mesmo depois de tudo. Roberto levantou a cabeça, os olhos vermelhos e inchados, e olhou para o filho. Lucas ainda estava parado na chuva, segurando o guarda-chuva quebrado sobre Jandira. Você. Roberto tentou falar, mas as palavras faltavam. Você salvou a empresa? Você pagou o hospital? Por quê? Por que você faria isso por um pai que te expulsou? Lucas deu um passo à frente. Ele largou o guarda-chuva. Deixou a chuva molhá-lo completamente. Ele se ajoelhou na frente do pai, ficando na mesma altura. Ele olhou nos olhos de Roberto e sorriu. Um sorriso triste, mas cheio de paz. Porque você é meu pai, Lucas disse suavemente. E porque a mãe me ensinou que família não se abandona, mesmo quando ela nos machuca. Eu fiz por ela e fiz por você. Eu sabia que se a empresa quebrasse, você quebraria junto. Eu não podia deixar isso acontecer. Roberto olhou para as mãos do filho, mãos de músico, mãos que criaram a arte que pagou pela vida de Sofia. Roberto agarrou as mãos de Lucas e as beijou, molhando-as com suas lágrimas. Me perdoa, filho. Me perdoa por ser cego. Me perdoa por ser orgulhoso. Eu não mereço você. Eu não mereço essa mulher. Ele apontou para Jandira. Vocês são melhores do que eu jamais serei. Lucas puxou o pai, e ali, de joelhos na varanda molhada, sob a tempestade de Natal, pai e filho se abraçaram pela primeira vez em uma década. Foi um abraço desesperado, apertado, tentando recuperar 10 anos de distância em 10 segundos. Eu te amo, pai, Lucas sussurrou no ouvido dele. Feliz Natal. Eu te amo, filho. Eu te amo tanto. Roberto chorou. Jandira assistia à cena, as lágrimas misturando-se com a chuva em seu rosto. Ela estava congelando, seus dentes batiam, mas seu coração estava pegando fogo de alegria. A promessa estava cumprida. Sofia podia descansar. Roberto se afastou do abraço e olhou para Jandira. Ele viu o estado dela. Viu a roupa rasgada onde ele tinha puxado o envelope. Viu o frio. Ele se levantou num pulo, cheio de uma nova energia frenética. Entrem! Pelo amor de Deus, entrem! Ele gritou, puxando os dois. Vocês vão pegar uma pneumonia. Eu sou um idiota de deixar vocês aí fora. Eles entraram no hall. Roberto trancou a porta, deixando a tempestade e o passado do lado de fora. A casa ainda estava escura, mas a energia tinha mudado. O ar não era mais pesado. Jandira, Roberto disse correndo para o lavabo e pegando toalhas felpudas e secas. Ele envolveu Jandira como se ela fosse uma rainha. Ele esfregou os braços dela para aquecê-la. Me perdoa, eu te demiti. Eu fui cruel. Esqueça o que eu disse. Você nunca vai sair dessa casa. Essa casa é sua. Você é a mãe que eu não mereço. Jandira sorriu, os dentes batendo. Tá tudo bem, menino. Só me arranja um chá quente. Chá! Eu vou te dar o melhor conhaque que eu tenho. Roberto riu, uma risada histérica e aliviada. Lucas, leve a Jandira para a sala da lareira.
Eu vou buscar roupas secas para você. Você ainda usa o mesmo tamanho? Não, você cresceu, ficou forte. Roberto corria pela casa acendendo as luzes, todas as luzes. Ele queria luz em cada canto. Ele foi até o sistema de som e, com mãos trêmulas, colocou uma playlist de Natal. A voz de Frank Sinatra cantando Jingle Bells encheu a mansão. 10 minutos depois, eles estavam na sala da lareira. O fogo rugia alto, alimentado por Roberto com troncos extras. Jandira estava enrolada em um roupão de cachemir de Roberto, sentada na poltrona mais confortável, com os pés em uma bacia de água quente. Lucas vestia um moletom antigo do pai, secando o cabelo com uma toalha. Roberto não parava. Ele foi até a cozinha. Ele olhou para a frigideira suja. Ele pegou o resto do pão, pegou o leite, pegou a canela. Ele voltou para a sala carregando tudo. Nós vamos terminar isso, Roberto anunciou. Jandira, você não levanta daí. Eu vou fritar. Lucas, você passa no açúcar. E assim, na madrugada de Natal, o impensável aconteceu. O magnata Roberto Ferrari, com um avental por cima do pijama de seda, fritava rabanadas em um fogareiro improvisado na lareira, enquanto seu filho músico polvilhava canela. A casa cheirava a açúcar e esperança. Quando as rabanadas ficaram prontas, eles comeram com as mãos, rindo, chorando, contando histórias. Lucas contou sobre suas viagens, sobre os shows em bares sujos, sobre o sucesso anônimo. Roberto ouvia cada palavra como se fosse água no deserto. Então, Lucas olhou para a caixa do violão no canto da sala. Pai, a mãe gostava de uma música. Posso tocar? Roberto assentiu com os olhos brilhando. Por favor. Lucas pegou o violão. Era um instrumento velho, cheio de arranhões, mas com um som doce e profundo. Ele começou a dedilhar Noite Feliz. Jandira começou a cantarolar baixinho. Roberto fechou os olhos e recostou a cabeça no sofá. Pela primeira vez em 3 anos, ele não sentiu dor ao pensar em Sofia. Ele sentiu presença. Ele sentiu que ela estava ali, sentada na poltrona vazia, sorrindo para os seus 2 meninos e para sua fiel amiga. A tempestade lá fora começou a passar. A chuva diminuiu até virar uma garoa fina. Roberto olhou para Lucas e para Jandira. Amanhã, Roberto disse com voz firme, amanhã nós vamos montar a maior árvore de Natal que essa cidade já viu. E vamos dar uma festa para todos os funcionários, para a cidade inteira se quiser vir. Lucas sorriu. Acho que a mãe ia gostar disso. Ela ia adorar, disse Jandira, mordendo um pedaço de rabanada. Mas, seu Roberto, capricha no presente de Natal, porque o senhor me deve um uniforme novo. Roberto riu alto. Ele se levantou e abraçou os dois ao mesmo tempo. O melhor presente eu já ganhei, ele disse. Vocês voltaram para casa. A história de Roberto Ferrari não é apenas um conto de Natal. É um espelho da nossa própria humanidade. Quantas vezes deixamos a dor endurecer nosso coração? Quantas vezes afastamos as pessoas que nos amam por orgulho, medo ou mal-entendidos? Roberto quase perdeu tudo. Ele quase passou o resto da vida sozinho em sua torre de marfim, cercado de dinheiro e vazio de amor. Foi preciso a coragem de uma governanta leal e o amor incondicional de um filho rejeitado para quebrar as paredes que ele construiu. A lição que fica é clara. O dinheiro pode comprar a casa, mas não compra o lar. Pode comprar o remédio, mas não compra a cura da alma. Pode comprar o banquete, mas não compra o sabor da rabanada feita com carinho. Neste Natal, olhe ao seu redor. Quem é a Jandira na sua vida que nunca desistiu de você? Quem é o Lucas que você afastou, mas que voltaria num piscar de olhos se você apenas abrisse a porta? Não espere uma tragédia para perdoar. Não espere ficar sozinho para valorizar a companhia. O tempo é o único bem que não podemos repor. Quebre o orgulho antes que o orgulho quebre você. Se essa história tocou seu coração, se você acredita no poder da reconciliação,
Deixe seu like e compartilhe esse vídeo. Mande para aquele parente com quem você não fala há tempos. Talvez seja o sinal que vocês precisavam. Inscreva-se no canal para mais histórias emocionantes.